Bom dia para todo mundo. A gente agradece muito esse convite da ECIP para a gente estar aqui novamente, né? Eu novamente, mas a Isa pela primeira vez. Eu acho que é um momento muito importante de troca, né? Nós vamos ter 3 momentos, esse é o primeiro. E nesse primeiro dia a gente vai ter alguns conteúdos bem importantes, assim, que é um pontapé inicial mesmo, quando a gente fala de ODS. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, a Isa que vai começar, né, Isa? Deixa eu compartilhar aqui. Então, enquanto você vai compartilhando, bom dia novamente, que agora a sala já está cheia, que é ótimo, né? Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. E assim, logo de cara, eu já gostaria de falar assim, que a gente gosta bastante de participação. Então, podem escrever bastante no chat ou levantar a mãozinha, que a gente abre o microfone para ter bastante troca mesmo. A gente acha que eu e a Aline, a gente conversou antes e a gente falou, bom, na verdade é uma capacitação, mas a gente percebe que tem muito carinha de bate-papo, porque é essa a intenção. Troca mesmo de experiências e de conhecimentos, ok? Bom, então hoje a gente vai começar, como a Aline mencionou, é um pontapé inicial a respeito dos ODS, e a gente tem uma programação para hoje, né, Aline? Você pode passar o próximo? Deixa eu ver se eu consigo passar daqui do meu. Eu concedi o controle para você, mas deixa eu passar aqui, vamos ver se vai dar certo. Opa, passou demais, ó, agora deu. Então, bom, a gente vai começar hoje, então, o primeiro módulo. Teremos 3 módulos, então, 3 oportunidades para nos vermos, né? E nesse primeiro módulo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, afinal, então, a Agenda 2030, a importância para o setor privado, né? Vamos ver também algumas ferramentas, né, para a implementação do ODS e a apresentação do case, que daí a Cris vai nos ajudar, mas também é um momento de bate-papo, de reflexão, de troca mesmo, para a gente saber um pouquinho o que cada um está fazendo, né, qual pé que está cada ação, ou não, se realmente é muito inicial. Então vai ser um momento para a gente conversar um pouquinho, entender um pouco melhor como que cada um percebe os ODS, né, e em que pé que as ações, enfim, estão dentro de cada uma das organizações. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou a Isabela Drago, eu sou gestora de informações, tenho um mestrado na área de Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, trabalho há 15 anos no SESI, dentro da nossa gerência executiva de projetos estratégicos, e atuo no Centro de Inovação do SESI, que trata do tema longevidade e produtividade. Então, quando... Cortou? Oi? Oi, Aline? Estamos ouvindo, sim. Ouvindo. Então, quando a Bia comentou... Para mim cortou, Isa, eu não sei se cortou para todo mundo. O Ricardo falou que eles estão ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo, para mim não cortou também não. Então, que bom. Bom, pode acontecer, né, pessoal? Se estiver cortando alguma coisa, vocês vão sinalizando aqui no chat, ó, cortou, caiu, alguma coisa assim, tá bom? Então, Bia, quando você fala dos temas do Fórum de Interesse e Diversidade, muito nos anima, né? Porque dentro da gerência a gente trabalha com a temática diversidade e diversidade etária também há um tempo, e a gente sabe da relevância, né, de se trabalhar diversidade nos ambientes e o quanto isso pode ser produtivo, criativo e inovador nos ambientes. Aline, se apresenta um pouquinho, o pessoal, a maioria já te conhece, mas acho que vale a pena você se apresentar também. Então, pessoal, eu acho que algumas pessoas já participaram da oficina que eu ministrei presencialmente em janeiro, né? Então, eu trabalho aqui no SESI já há quase 11 anos, aqui no SESI do Paraná. A minha formação é em comunicação social, jornalismo, e eu atuo aqui no SESI com alguns projetos sociais. Eu sou responsável pelas ações de ODS que acontecem aqui.
Eu sou o ponto focal também do Pacto Global, que nós somos signatários, nós somos um articulador bem importante aqui para as empresas do Paraná também. E eu também atuo nos princípios para educação executiva responsável, que também é uma iniciativa do Prime, da ONU, voltada para as instituições de ensino. E trabalho com consultoria para as indústrias também. Então, esse é o meu trabalho aqui no SESI hoje. Legal. A gente costuma dizer, né, Aline, que lá no SESI a gente leva a sério a tendência de hibridização dos profissionais, né? Porque quanto mais transversal o perfil, melhor, e isso é uma coisa que motiva também, porque a gente tem a possibilidade, a oportunidade de trabalhar em vários projetos diferentes, com temáticas diferentes, profissionais diferentes, isso agrega muito, né? Tanto para o trabalho quanto para o nosso lado profissional também, né? É verdade, eu acho que é uma característica do SESI, né? A gente tem duas colegas aqui conosco, que é a Bruna e a Cassandra, né? Então, eu imagino que elas também tenham essa mesma experiência, essa mesma característica. Exato. Bom, então, a gente trouxe um pouquinho aqui, falando um pouquinho dos nossos compromissos em prol da sustentabilidade, né? Nós, ali do Sistema FIEP, somos signatários e apoiadores de plataformas globais com o tema de sustentabilidade há muitos anos, né? E essas plataformas, essa visão do desenvolvimento sustentável, né? A gente ter a nossa responsabilidade nesse processo. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, então, o Sistema FIEP, ele é signatário e apoiador dessas plataformas globais desde 2003, né? Então, e essas plataformas, esse entendimento do nosso papel dentro da sustentabilidade, né? Norteiam a nossa gestão interna e também todos os nossos serviços prestados para a indústria e para a sociedade de forma geral. Então, desde 2003, o Sistema FIEP, ele é signatário do Pacto Global, ele serviu como um grande articulador e líder da disseminação do Pacto Global aqui no estado do Paraná, né? E em 2014 também, a gente começou um forte trabalho em relação às agendas de desenvolvimento da ONU, dentre elas, então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito deles, para contextualizar. Em 2009, tivemos uma parceria forte com uma agência da ONU, a UNITAR, e também aderimos ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Em 2011, fazemos parte do PRIME, que são os Princípios para Educação e Gestão Responsável, né? Fazemos parte do board e discutimos a respeito da temática e dos ODS dentro dos grupos de trabalho. Em 2015, aderimos aos UETs, que são os princípios para o empoderamento das mulheres, em parceria com a ONU Mulheres. Então, tem toda uma caminhada, né, do Sistema FIEP em relação a essas plataformas, a essas agendas de desenvolvimento. Mas, assim, o Sistema FIEP ele tem um entendimento que dos eixos que podem realmente causar transformação na sociedade e em todos os ambientes é você fazer ações direcionadas para a área da educação, né? E dentro dessa lógica, dentro desse pilar de educação, nós fazemos várias ações e projetos e programas que têm sintonia com os ODS. Então, em educação, nós fazemos oficinas e exposição, desde a educação infantil, sobre o que são os ODS, é bem bacana, porque a gente percebe que as crianças, desde muito cedo, assimilam o desenvolvimento sustentável, os conceitos, os ODS, de uma maneira muito tranquila, né? Então, temos que aprender com as crianças também, né? Eles aceitam e veem a importância e topam, né? E são grandes multiplicadores nos seus lares também. Então, o que eles aprendem dentro dessas oficinas de educação infantil, eles replicam nas suas casas. Foram bem bacanas nesse sentido. Então, outras ações, assim, temos os embaixadores dos ODS no ensino médio e técnico, que também é uma forma de estimular os jovens do ensino médio e do ensino técnico a também desenvolverem ações, projetos com o foco nos ODS, eles percebendo essas mudanças
e já preparando esses jovens para o mercado de trabalho, já tendo essa visão mais clara do que é o desenvolvimento sustentável e de qual o papel deles enquanto cidadão e também enquanto futuros profissionais, né? Além disso, nós fizemos ciclos de estudos sobre os ODS nas instituições de ensino superior, em todo o estado do Paraná, e foi muito bacana. Por que dessa ação em especial, né? Porque as instituições de ensino superior são as grandes produtoras de conhecimento, né? E, novamente, se você puder levar esse conhecimento para os futuros profissionais, né? Nós temos mais chances de termos negócios e líderes mais sintonizados com as agendas mundiais e com o que o momento pede, né? Que seria uma consciência mais voltada para o desenvolvimento sustentável mesmo. Outra atividade é a minha ideia de negócio, então, em que os jovens também são estimulados desde cedo a serem empreendedores, e serem empreendedores também com essa nova visão. E também temos o prêmio SESI Indústria com a Escola. Esse prêmio, o SESI tem como finalidade valorizar e reconhecer escolas que tiveram o melhor desempenho no IDEB do Estado. Então, esse ano, como saiu o IDEB recentemente, esse ano teremos o prêmio SESI Indústria com a Escola, para premiar, então, a escola com maior IDEB, a escola com maior evolução e o município que teve a maior nota no IDEB. Bom, além disso, a gente também tem um trabalho forte realizado nas indústrias, através, né, das consultorias, enfim, e dos sindicatos também. Nós fizemos várias capacitações sobre os ODS para os sindicatos, né, e também oficinas de indicadores, porque nós vamos percebendo no decorrer dessa nossa oficina que o primeiro passo é entender melhor os ODS, e para isso a gente precisa ter um olhar mais atento para os indicadores, né, relacionados aos ODS, para que as nossas ações, projetos, enfim, sejam mais sintonizados com a realidade e tenham maior chances de sucesso, de transformação. E, além disso, temos a mostra de projetos, que é também uma forma de valorizar já as iniciativas, os projetos que são realizados aqui no estado do Paraná, nos diversos setores, em todos os setores da sociedade. Então, ali embaixo, naquela tarjeta, temos ali algumas plataformas que estão correlacionadas tanto ao pilar ali de educação, quanto à ação mais forte que a gente faz junto às indústrias e sindicatos. Uma das ferramentas que a gente vai explorar melhor no segundo módulo é o portal ODS, né? Que ali tem todas as informações e indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Prime, que eu já mencionei, o Prêmio SESI ODS, então, anualmente nós fazemos, juntamente com o Congresso SESI ODS, uma premiação também das iniciativas, das indústrias e de diversos outros setores. Depois a Aline pode falar um pouquinho melhor do prêmio no final, que também é uma grande celebração, é um momento muito legal o Congresso. Vem pessoas do estado do Paraná inteiro e às vezes também de outras partes do Brasil prestigiar, que a gente sempre traz um conteúdo bem bacana sobre o ODS e também é uma grande celebração. A gente diz que é uma bagunça organizada, porque é muito legal, torna-se um ambiente de troca de conhecimentos e experiências em relação aos ODS, que é muito, muito bacana. E eu queria aproveitar e já fazer um convite antecipado para vocês, que o congresso esse ano ele vai ser online. E, então, a gente vai realizar ele no dia 3 de dezembro. Então, eu vou encaminhar depois o link para vocês e convido vocês a participar desse ano com a gente. Ixi, acho que aqui para mim cortou de novo a Aline, gente. Vocês estão ouvindo? Tá ok, Isabela, estamos ouvindo. Também ouvi a Aline. Eu acho que... então... eu não estou ouvindo, eu acho que é um problema de conexão mesmo lá, mas tudo bem. Então, como a Aline falou, a gente vai mandar para vocês também um convite, vocês estão super convidados desde já para o nosso Congresso ODS, que vai ser uma oportunidade bem bacana. Agora, possibilitando, né, porque vai ser à distância, então torna-se mais fácil, vai ser um local bem bacana também para a gente trocar informações, conhecimentos a respeito dos ODS. Prêmio Peça por Peça também é uma premiação para as escolas
da rede pública, né, que também tem iniciativas voltadas ao desenvolvimento não só da comunidade escolar, mas um desenvolvimento de forma mais ampla com as crianças, eles tratam da temática, é muito bacana também. Além disso, a gente participa dos grupos de trabalho do Pacto Global, que tratam especificamente dos ODS, atuamos também no grupo de trabalho dos ODS da CNI, além da parceria com a agência do UNITAR, que eu comentei anteriormente. Bom, mas afinal, né, o que são ODS? A gente fica falando em ODS, o que é afinal, né? Então, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e trata-se de uma agenda de desenvolvimento mundial. Ok, mas e como que surgiu essa agenda afinal? Né? Então, claro, o tema desenvolvimento sustentável não surgiu agora nos últimos anos, né? É um tema que vem sendo discutido a âmbito mundial desde a década de 90, né? Então, na década de 90 surgiram várias conferências mundiais de várias temáticas, né? Então, teve a Eco 92, teve várias conferências, a Conferência Mundial do Meio Ambiente, Conferência Mundial tratando da questão da educação, da valorização entre os gêneros, relacionado também à saúde. Então, pipocou no mundo inteiro várias conferências demonstrando uma inquietação mundial a respeito de vários temas, né? Tanto é que, em decorrência de toda essa caminhada, de muita reflexão, muito debate a respeito de várias temáticas, em 2000, culminou na Cúpula do Milênio. Então, em 2000, teve a Cúpula do Milênio e foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM. E o que seriam, então, esses ODM, afinal? Então, trata-se também de uma plataforma de desenvolvimento mundial, e ele tinha como principal tema eliminar a fome e a extrema miséria do planeta até 2015. Então, essa agenda tinha uma data para começar e terminar, então de 2001 até 2015, e era composta por esses 8 objetivos que estão ali, com 18 metas e 48 indicadores. Então, só que tem um porém. Essa agenda, ela tinha, uma das críticas que eram feitas, ela tinha muito, falavam assim, a gente escutava muito isso, porque nós trabalhávamos com o ODM aqui no Brasil, fomos pioneiros em começar a discutir essa agenda, falavam muito, mas o setor industrial não tem nada a ver com isso, tem uma carinha muito de agenda pública, era essa crítica que se faziam. E essa agenda era destinada para países pobres ou em desenvolvimento. Então, não era todo mundo que se sentia parte desse processo, em querer aderir a esses 8 grandes objetivos, não é? Mas, enfim, terminou esse prazo, mas e o Brasil? Como é que ficou frente a esses grandes objetivos que tratavam de fome, né? Fome, pobreza e fome, educação, redução da mortalidade infantil, né? Aqui nos íconezinhos, o 4, a mortalidade infantil, o 5, a mortalidade materna, o 6 era o combate à AIDS e outras doenças, o 7 era o meio ambiente, que outra crítica que se faziam, que o meio ambiente era pouco abordado nessa agenda, né? E o 8 era uma grande convocação para que parcerias fossem feitas para que, de fato, ações ocorressem em prol da agenda, né? Então, terminado esse prazo até 2015, a que conclusão chegamos, né? O IPEA era o grande responsável pelo monitoramento nacional dos ODM e fazia periodicamente relatórios colocando realmente como que estava essa evolução, né, em relação aos ODM, e daí chegou-se à conclusão em 2015 que o Brasil tinha atingido todos os objetivos, com exceção do objetivo 5, que era a redução da mortalidade materna. Pode parecer uma coisa tão ultrapassada, né? A gente está em pleno século XXI, mas mesmo assim mulheres morrem em decorrência da gestação. Bem triste, mas é isso mesmo. Então, o Brasil não atingiu esse objetivo. E aqui nós tínhamos o portal ODM, nós cuidávamos então do monitoramento dos estados e de todos os municípios brasileiros. E o que a gente percebeu nisso? A média, muitas vezes, ela pode ser cruel. Então,
Se na média nacional estávamos ok, né, na maior parte dos objetivos, quando a gente colocava o foco nos estados e nos municípios brasileiros, percebemos que muitas localidades não atingiram esses objetivos, né, tão básicos como a gente pode perceber ali. Então, mas isso obviamente que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários outros lugares do mundo. Então, em 2015, em setembro de 2015, essa foto é lá da sede da ONU, nos Estados Unidos, em Nova York. Em setembro foi feita uma Assembleia Geral da ONU em que novos desafios foram estabelecidos. Então, até a sede está toda enfeitada ali, como você imagem, com os íconezinhos dos novos objetivos, né? Eles enfeitaram toda a sede para comemorar, então, esse lançamento dessa nova Agenda de Desenvolvimento Mundial, os ODS. Então, o que a gente pode perceber é que os ODS agora eles ficaram muito mais robustos, né? Eles têm 17 grandes objetivos, 169 metas e mais de 230 indicadores. Então, a complexidade aumentou. Porém, o slogan também aumentou consideravelmente, porque agora o grande objetivo é não deixar ninguém para trás. E o que isso significa, então? Que essa agenda serve para todos os países. Então, países pobres, países ricos, claro, o desafio vai ser diferente para cada localidade, não importa, mas essa agenda, ela é para todo mundo. E ela tem agora um novo prazo, então de 2015 até 2030. E trata de temas bem diversos, como a gente pode ver aqui nos íconezinhos, né? Então, trata da questão da pobreza, trata da questão da fome, saúde é um dos maiores ODS, porque tem várias questões dentro da área de saúde, também tem redução da mortalidade infantil e materna, redução e combate, né, às doenças transmissíveis, mas tem também diminuição de acidentes causados no trânsito, também tem que nos sinaliza a atenção a questão do álcool e outras drogas. Então, tem várias outras temáticas que apareceram fortemente agora na agenda. Então, além da saúde, tem educação também, mas daí também não é só educação. Antes, na agenda anterior, era a conclusão do ensino fundamental. Agora não, o desafio aumentou também. É educação em todos os níveis educacionais, não só no fundamental, né? Em relação também, o 5 trata da questão da igualdade de gênero, 6, água e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trata a questão do crescimento econômico e do trabalho decente, o 9 tem um específico de indústria e também trata da questão da inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades de uma maneira geral, 11, trabalha a questão das cidades, né, de uma maneira mais ampla, 12, o consumo e produção sustentáveis, responsáveis. O 13 trata da mudança climática tão relevante, né? 14, vida na água. O 15, vida terrestre. Então, o 14 mares, oceanos, enfim. E o 15 trata da questão da vida terrestre e da biodiversidade, né? E o 16 trata da questão da paz e justiça e instituições eficazes atuantes. E o 17 também, o último, constitui-se também nas parcerias, né? É um grande estímulo que parcerias sejam feitas para que a gente consiga atingir esses objetivos mundiais. Pessoal, tá todo mundo comigo? Tranquilo? Vocês podem abrir o microfone, perguntar, enfim, tá bom? Não, tá tudo ok, ótimo, pode avançar. Então, aqui, resumidamente, então, os temas tratados, que eu já comentei ali. E o que muda, então, em comparação com os ODM? Como eu já citei algumas coisas, né? Aqui do ladinho, vocês podem ver que tem uma mandala ali do lado, né? Essa mandala a gente chama dos 5 P's do desenvolvimento sustentável. Então, ali está distribuído de maneira mais didática, né? Que eles usam essa imagem da mandala, que quer dizer o seguinte, os ODS, eles estão sintonizados e eles permeiam essa mandala, que são pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Tá? Então, é a mandala dos 5 P's do desenvolvimento sustentável.
abrange esses grandes temas, né? E eles usam essa maneira didática como uma estratégia de implementação. Então, como eu comentei, é uma agenda de desenvolvimento comum para todos os países, né? E ela é de interesse de governos, empresas, instituições de ensino, organizações do terceiro setor e da sociedade em geral também. A gente sempre costuma dizer, ODS não, ODS é do governo, ODS é da empresa. Não, ODS é de todo mundo. Eu, enquanto cidadã, o que eu posso fazer dentro da minha área de atuação ou, né, enfim, nos ambientes que eu ocupo e que eu transito, o que eu posso fazer em prol dos ODS? A gente sempre destaca que cada um pode ser protagonista dentro da sua realidade em prol dessa grande agenda, tá? E a grande diferença também dos ODS é que o ODM, aquela agenda anterior, ela foi estabelecida por um grupo de especialistas. A gente comenta que foi feita no gabinete, né? Foi feita por um grupo de especialistas, muito bem construída, nesse sentido, sem nenhuma consideração. Porém, a crítica que se fazia era que, puxa, mas a população não foi ouvida, né? Não querem saber qual que é a nossa percepção dentro do desenvolvimento sustentável, né? Estando atentos a isso, foram feitas várias consultas públicas. Quando estava sendo construídos os ODS, foram feitas várias consultas públicas em mais de 50 países. Então, aqui no Brasil, nós recebemos eventos presenciais e também tinha a possibilidade de você entrar numa plataforma, chamava-se Meu Mundo, se não me engano. Então, qualquer pessoa poderia entrar e colocar ali os grandes temas que você julga como, nossa, esse tema não pode faltar de maneira nenhuma dentro de uma agenda que trata do desenvolvimento sustentável. Então, foi isso, ela foi construída de maneira coletiva, né, para que, novamente, todas as pessoas e todos os setores, enfim, se sentissem parte, porque a ideia é essa, não deixar ninguém para trás. Todos fazem parte desse grande movimento em prol do desenvolvimento sustentável. Então, Isa, assim, eu ia só complementar que nessas, então, como a Isa comentou, né, os ODM eles foram construídos de cima para baixo, os ODS a gente teve a oportunidade de todo mundo contribuir, colocar a sua opinião, mas quando vocês, né, todas as empresas que estão aqui, eu acho que é o ponto principal dos ODS, com certeza a atuação de vocês, ela impacta em algum dos 17, né? Então, com certeza vocês conseguem se enxergar nessa agenda, né? Ela não é uma agenda que exclui ninguém. Daí algumas pessoas comentam assim, mas a gente ainda tem ainda não foi estabelecido metas para alguns setores. Um exemplo, né? Que já ouvi críticas, né, com relação aos animais, né, com relação aos próprios idosos, né, não tem ali nada muito claro com relação a isso. Mas também, gente, fica meio impossível você pensar em tudo. Mas, quando a gente vai ver isso no segundo módulo, quando a gente for trabalhar um pouco as metas, vocês vão ver essa questão que a Isa agora, né, vai falar, os ODS eles estão totalmente integrados, né, tem metas, falando de ODS 5, em vários objetivos, né, isso com outros também, o ODS 4 também tem metas, o ODS 4 em vários outros objetivos. Então, assim, eles criaram essa agenda para fortalecer esse sentimento de pertencimento, sim, eu faço parte, e para mostrar que, por mais que você tenha um foco em um ODS, você vai estar contribuindo para outros também. Perfeito, Aline, é isso mesmo. Então, assim, até nas conversas que a gente estava acompanhando, né? Porque como a gente estava também passando de ODM para ODS, porque
O SESI reforçou o compromisso com a nova agenda, né, com o ODS, e permaneceram os trabalhos. Um novo portal foi feito também com essa nova agenda, com essa nova configuração. A gente escutava muito mesmo essas críticas, né? E, mas tal assunto não foi abordado. Mas, me imaginando assim, a parte o esforço, né, para se constituir uma agenda única, não deve ter sido nada fácil, né? E teve esse esforço mesmo de tentar ouvir o que, né, os outros setores, o que as pessoas estavam falando e o que as pessoas e os setores entendiam como super relevante ter dentro de uma agenda de desenvolvimento mundial, né? Agora, claro, quando a gente for abrir um pouquinho as metas e os indicadores, enfim, a gente vai perceber que, como a Aline falou, ela aparece a questão aparece na área de saúde, por exemplo, mas depois aparece na área de educação. Então, e em várias outras, né? Na pobreza e na fome, porque realmente eles são interligados e eles são indivisíveis, a gente costuma dizer. Então, muitas vezes, uma empresa fala, não, o meu projeto é só da área de educação, eu só atinjo aqui o ODS 3. Será? E quando a gente vai conversando e sabendo um pouco mais do projeto, enfim, da ação desenvolvida, a gente consegue perceber que ela tem correlação com vários outros ODS, o que é muito bacana, né? Porque você atinge e tem uma forma de contribuir mais ampla também. Agora, comentaram, né? Dentro das metas, uma coisa bacana é que eles se preocuparam em deixar com que a diversidade fosse representada nas metas. E por que eu falo isso? Porque a gente vai perceber que, independentemente, por exemplo, a questão da mulher, ela não é abordada exclusivamente no ODS 5, não. Quando você está dentro do ODS 3 por exemplo, de educação não, o 4 de educação, a gente vai perceber que lá também está desagregado. Ele quer saber a questão do ensino superior com as mulheres, quer saber com o PCD, assim, tem esse esforço em querer representar a diversidade, né? Obviamente que críticas sempre vão existir, mas é normal, faz parte do ser humano, e eu acho que tudo pode ser melhorado, não é? E aperfeiçoado. Provavelmente, numa próxima agenda de desenvolvimento, né, terminado 2030, novos desafios vão surgir, porque assim a vida é dinâmica, e é isso mesmo, né? Então, provavelmente, é um processo de aperfeiçoamento também, né? E a questão da idade, né, que falam dos idosos, a gente sempre fala, olha, a questão da idade, ela está incluída, de certa forma, nas metas, né? Porque a idade é um tema transversal, né? A questão da longevidade é transversal. Ela vai ter correlação com todos os ODS, né, por exemplo. Então, isso que é bacana também da plataforma, que dá essa abrangência também e essa tranquilidade também quando você está propondo um projeto, alguma ação, enfim. Então, ela a gente diz, claro, é uma piada, não? Mas ela é uma plataforma coringa, porque realmente todo mundo se sente contemplado em algum momento dentro dessa grande agenda. Bom, é isso, né, pessoal? Vocês viram que a agenda foi estabelecida em 2015, estamos em 2020, né? Já se passaram 5 anos, mas a gente ainda tem 10 anos para agir. E aí? O que faremos? Aline? É isso mesmo. Então, a gente ainda tem, 10 anos, né, para que a gente possa realmente fazer algo efetivo para o cumprimento dessa agenda. Isa, eu não vou solicitar o controle, que eu estou com receio de cair, tá, de novo. Então, se você puder me ajudar. Você está vendo? Eu estou vendo. Estou vendo tranquilo. Tá bom, então, tá bom. E daí a gente fala muito assim, tudo bem, mas e qual é a importância do setor privado, né, das empresas nessa agenda? Então, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Empresarial, que ela é uma organização internacional e que aqui no Brasil a gente tem o braço brasileiro, né, que é o CBEDES,
eles fizeram uma pesquisa com 35 presidentes de grandes empresas e alguns líderes da sociedade civil, para que eles pudessem analisar qual é o impacto dos ODS para o setor privado. Então, o que a gente tem, assim, qual é o cenário, né? Nós tivemos vários avanços, né, ali como a Isa comentou também com relação aos ODM, nós tivemos vários avanços com relação à fome, mesmo com relação à pobreza. Mas a gente tem vários gargalos, né? A gente tem vários gargalos. Um deles é essa questão da própria desigualdade. Então, os ODS, eles podem representar, né, uma oportunidade de 12 trilhões de dólares em negócios. Né? E nesses gargalos, onde a gente pode investir mais, que ainda é a questão de agricultura e alimentação, a questão de infraestrutura das cidades, energia, materiais, saúde e bem-estar, né? Então, a gente ainda tem oportunidades de investimento nessas áreas, em outras também, né? Mas o que essa pesquisa trouxe foram esses 4 setores. A gente pode, sim, ter um incremento ali de 380 milhões de dólares em novos empregos até 2030. Então, vocês que estão aí na empresa, no dia a dia, vocês já sabem dessa mudança nesse cenário de empregos, né? A gente teve agora essa pandemia que modificou tudo, a gente teve um grande número de demissões, mas o que a gente está percebendo, pelo menos aqui no Paraná, e eu vi aí que também o Ceará está já numa situação econômica, já está avançando nessa questão da situação econômica, então existe uma perspectiva de que isso gere, né, recursos para a economia. E também uma expectativa desses 7 trilhões aí de investimentos públicos e privados por ano para atender todas essas oportunidades de negócio. Então, assim, esse grupo, né, de empresários e de líderes, eles verificaram realmente que existe uma oportunidade de negócio com relação aos ODS. Então, vai muito além da questão da responsabilidade social, né? É aquilo que a gente já tinha conversado no passado com vocês, né? Em janeiro, e em algumas conversas com o Ricardo, com a Beatriz, com a Ana, né? Que eu tive antes da gente conversar, né? Como que a gente vai inserir esses objetivos na estratégia de negócio das empresas, né? Para que isso fique mesmo permeando toda a instituição, não fique uma ação e um projeto de uma área, né? E que realmente tenha impactos no negócio, né? Que tenha lucro, gente, né? Não é não adianta a gente achar que não, tudo bem, a gente vai para um lado social, mas as empresas também precisam, né, pensar no seu negócio, em como que elas vão incrementar, como que elas vão reduzir despesas, como que a gente vai ter esse movimento no negócio das empresas também. Ricardo, você abriu a sua câmera porque você quer falar? Não. Não. Pode seguir, então tá bom. Então tá bom. E passando um pouco, então, assim, essa questão do setor privado, aqui nós temos, então, quatro empresas da ECIP, que são signatárias do pacto, e a gente sempre fala, né, muito dessa questão do pacto global, de o quanto fazer parte dessa rede é importante, né? Isa, não sei se você pode passar para mim, por favor. Então, o Pacto Global, então, ele é uma rede de empresas, né, que já trabalha desde o ano 2000, que ela foi criada, e ela tem 10 princípios que norteiam, né, o Pacto Global. E eles estão diretamente ligados à questão de direitos humanos, à questão do trabalho em si,
e a questão ambiental, a questão anticorrupção. Então, o que aconteceu, né? Essa agenda, o pacto, ele nasceu junto ali com os ODM, né? Ele nasceu ali junto com os ODM, e ele foi criado pelo Kofi Annan, que era então o presidente das Nações Unidas, né? E ele resolveu criar essa rede com esse propósito de chamar os empresários, chamar o setor privado para fazer parte desse movimento de promover o desenvolvimento sustentável, né? E ela é uma rede, Isa, você pode passar, por favor. Ela é uma rede bem sucedida, né? A gente tem milhares de signatários no mundo. Aqui no Brasil, a gente estava com 800 signatários no início do ano, e agora, até com a própria pandemia, né, teve um aumento de empresas que procuraram o Pacto Global, né, para se tornar parte dessa rede. E ela é a maior rede, então, de empresas que trabalham em prol da sustentabilidade. Nós temos uma Rede Brasil aqui, que ela é muito atuante, realmente ela dá um suporte muito grande para as empresas, né? Nós temos aqui 4 signatários, aqui, se quiserem até comentar, e ela é uma rede que ela oportuniza capacitações para as empresas, ela amplia a visibilidade dessas empresas também. Ela tem vários níveis de engajamento dentro dessa rede, então você pode ser um signatário participante, como você pode, e daí você pode fazer parte dos grupos de trabalho que o Pacto tem, você pode fazer até parte da governança da própria Rede Brasil, se a empresa tivesse interesse, e ela é uma rede que oportuniza essa troca de experiências, né? Então, essa troca de o que está dando certo em uma empresa, como que isso poderia ser estendido para outras empresas. Então, eu até sou meio suspeita de falar do pacto, assim, mas eu realmente acredito que ela é uma rede que agrega valor para as empresas que fazem parte dela, né? E para quem tem interesse de fazer parte dessa rede, ela é uma adesão bem simples, né? Isa, se você puder passar, por favor. A empresa que tiver interesse, ela precisa o seu presidente assinar uma carta, né, dizendo que ela vai se comprometer com os 10 princípios e também com os ODS. Então, o pacto, como várias outras agências da ONU, também estão trabalhando fortemente com os ODS. A empresa precisa encaminhar um relatório anual das suas atividades. Daí também tem muitas empresas que têm receio disso. Meu Deus, mas eu vou ter que fazer um relatório gigantesco, complexo. Não, gente, não é gigantesco e não é complexo, né? Tem empresas, sim, que já trabalham com o GRI, mandam um relatório GRI. Aquelas que têm o seu balanço social, mandam o seu balanço social. Aquelas que têm um relatório de sustentabilidade um pouco mais avançado, que tratam das questões sociais, econômicas e ambientais, encaminham esse relatório também. O que é importante ter nesse relatório? O que vocês fizeram? O que a empresa fez com relação aos 10 princípios e com relação aos ODS, né? Isso mesmo, Beatriz. Então, ela é bem atuante nas redes sociais, né? Tem LinkedIn, tem Facebook, tem canal no YouTube. Então, vocês podem, sim, buscar essas informações. Tem um site que tem muito conteúdo, né? Também que vocês podem utilizar, que é conteúdo que não é só para signatário, é possível baixar as publicações que tem lá, quem não é signatário também. E com relação ao pagamento, né? As pessoas ficam com receio, assim, mas eu vou entrar nessa rede e qual é o custo que eu vou ter? Então, o custo é para as empresas que têm um faturamento acima de 50 milhões de dólares ano. E daí ele varia por escala. Então, eu não trouxe aqui essa escala para vocês, mas se alguém aqui
passados 50 milhões, que bom, né? Passados 50 milhões de dólares por ano e tiver interesse no pacto e quiser mais informações, fala comigo que eu tenho uma tabela dizendo cada nível quanto que ficaria essa anuidade, daí eu passo essas informações para vocês. E eu também faço a ponte para quem quiser com o pessoal do pacto ali de São Paulo, né? Que eu também posso ajudar nesse sentido. Então, assim, é uma recomendação, gente, assim, para que vocês se informem um pouco mais sobre o pacto, para que vocês possam se engajar, né? Assim, mas a minha empresa é tão pequena, pode fazer parte, gente. A única restrição que eles têm são empresas com menos de 10 colaboradores, que eles fazem uma análise diferenciada, né? Mas as outras, né, pequenas empresas, médias empresas, podem participar e se beneficiam mesmo, gente. Não é só para usar a logo, né? Vocês vão ter, sim, uma série de instrumentos que vão conseguir ajudar vocês a trabalhar com essa questão da sustentabilidade na sua empresa, né? E eu acho que agora a gente queria abrir um pouquinho, né, Isa, para isso, para que vocês pudessem, ou via chat, ou abrir o microfone, vocês pudessem contar um pouquinho, assim, como que a empresa de vocês vê essa questão dos ODS, como que até os signatários do pacto que estão aqui, ou que não, né, ou aqueles que estão pensando em se tornarem signatários, como que veem também essa questão do pacto global. A gente queria ouvir um pouquinho vocês. Sandrine, quem é que está da DSM e da EDP? Tem alguém? Da Eris? Sei que da Eris tem, a Bia. Bia. Tem a Flávia, tem a Tatiana. Flavinha tá aí? Dani? Ai, Dani tá aí. Vocês podiam falar um pouquinho. Podemos. Alguém quer começar ou eu posso começar? Ai, você que tem essa voz linda, maravilhosa. Vamos lá. Gente, bom dia a todos. A Dani é da Bom dia EDP. a todas. É um Bom prazer estar aqui dia. com vocês. Bom dia, tudo bem, Aline, Isa? Tudo bem, Quero Dani? dar um beijo em todos os meus colegas que estão aí, morrendo de saudade de vocês. Eu não vou abrir a câmera porque hoje não é Halloween ainda. Ai, meu Halloween, Deus. Halloween é só na semana que Não vem. fez escova, né? Então eu vou poupá-los dessa experiência antecipada, tá bom, meus caros? Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que a EDP tem feito, né? A EDP ela já tem uma estrutura grande em relação aos ODS, ela já é signatária aí há muitos anos. E o que foi que a EDP fez, gente? Que eu acho que é assim, uma grande sacada. É atrelar as ações do ODS às metas corporativas. Né? Que é bem o que as meninas estavam falando aí, de trazer resultado financeiro. É uma empresa que visa lucro, óbvio, mas de que forma a gente pode trazer isso de benefício para a sociedade e para a empresa? Realmente, quando a gente pensa, ODS, ano passado, todo mundo faz alguma coisa. Todo mundo em casa que educa os seus filhos e filhas com situação de igualdade, sem preconceitos, já está praticando e contribuindo para os ODS. Então, a gente sempre, toda e qualquer pessoa e qualquer empresa, independente do porte dessa empresa, já está contribuindo e tem condição de contribuir. A gente não precisa fazer aquela contribuição macro, né, enorme. A gente pode fazer contribuições menores. O importante é que nós estejamos ligados às pautas aí e conhecer, né, porque ainda, eu acho até que houve um avanço, porque pouco se falava nos ODM, não existia ainda muito esse conhecimento, esse interesse. E hoje as empresas e as pessoas entenderam que é necessário participar disso, não dá para ficar de fora, né? O lema dos ODS é não deixar ninguém para trás, e assim, e ninguém pode ficar sem contribuir. Eu acho que as duas coisas estão bem dentro desse conceito aí. Então, não dá mais para a gente não saber o que é ODS.
E eu quero parabenizar muito, eu gostaria de contribuir mais com o grupo, eu não consigo, eu sou sozinha na minha área, não é justificativa, assim, mas, enfim, é difícil eu conseguir participar, mas a gente tem muita coisa bacana na EDP para falar sobre isso. Então, eu vou passar aqui, a EDP, ela escolheu aí 8 objetivos, né, para trabalhar mais fortemente, e depois ela escolheu mais um. Ela escolheu o ODS Energia Limpa e Acessível. Ela escolheu o ODS Indústria, Inovação e Infraestrutura. Consumo e Produção Responsáveis. Vida Terrestre. Ação contra a Mudança Global do Clima. O ODS também Igualdade de Gênero. Trabalho decente e crescimento econômico. E cidades e comunidades sustentáveis. Então, o que aconteceu? A EDP traçou algumas metas e jogou isso no corporativo, e é meta de todo mundo da EDP trabalhar em prol aí das ações que vão fazer com que a gente contribua com esses objetivos. Por exemplo, no Energia Limpa e Acessível, os objetivos aí para 2020 era disponibilizar produtos e serviços de eficiência energética, já que somos uma empresa de energia, para reduzir o consumo dos clientes. E foi investido também em mais de 100 milhões aí em projetos de P&D. O que a gente fez? A gente instalou aí 75% de energia limpa e renovável, que é um movimento que está acontecendo na EDP Mundo, tanto que a nossa usina, que é uma termoelétrica a carvão, ela vai ser desativada, e o nosso contrato acaba em 2027, e a EDP ela tem o compromisso de limpar a matriz energética dela, né? Então, ela tem crescido no mundo todo. Nós já desligamos uma usina em Portugal, uma usina a carvão, e estamos investindo cada vez mais em energia limpa. A EDP hoje já é a 4ª maior empresa do mundo em energia renovável. No Brasil, a gente tem essa termoelétrica a carvão, mas a gente tem avançado aí nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em energia renovável, né? Então, a gente já está tirando aí a nossa matriz poluente do nosso negócio. Inclusive, o bacana disso é que, à medida que a EDP está desarticulando, né, essa matriz, ela está trabalhando já em um fundo para inserir as pessoas que trabalham na cadeia produtiva do carvão no mercado de trabalho, para a gente poder fazer essa transição. Então, isso também já está sendo discutido, porque é realmente um caminho sem volta. A gente tem aí mais quase 30 projetos em eficiência energética, que aí a gente trabalha junto com os nossos clientes. No Brasil, a EDP ela faz o papel da Enel, que é o nosso distribuidor, né? Ela entrega energia diretamente para o consumidor, em parte do estado de São Paulo e no Espírito Santo. Então, aí tem aqueles programas aí de troca de geladeira, trocas de lâmpadas LED, faz lá as revisões nas comunidades carentes. Então, tem vários programas que a EDP faz para fazer com que o nosso consumidor ele gaste cada vez menos energia. Então, a gente tem investido muito nisso também. Uhum. E Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é responsável por esse contato com o Pacto Global, é você que cuida do relatório? É você que cuida disso? Não, tem uma parte da EDP, que é da Gerência de Sustentabilidade, que faz esse reporte, que fica em São Paulo, do corporativo, que faz esse reporte para a ONU, para o Pacto, que trata essa questão toda. A gente desempenha, eu sou operacional, eu sou da parte de execução, e isso tudo fica com o corporativo. Eu depois posso passar os contatos dessas pessoas, se vocês precisarem conversar com elas. E realmente, é como as meninas falaram aí, não é coisa de outro mundo. Não, é uma curiosidade, assim, porque daí podia até compartilhar com eles, se você cuidasse, né, Não, eu não cuido desse relatório. trâmite aí do relatório. Eu contribuo para a construção do relatório anual de sustentabilidade.
mas não sou eu que cuido diretamente dessa parte. Bom, Vamos lá. Dani. Tem mais um monte de coisa aqui. Aí eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Vida terrestre, então todas as unidades da EDP aí têm a meta de atingir 100% da certificação ambiental em todas as suas unidades de negócio, promover aí projetos para redução de CO2, deixa eu ver se eu me lembro mais. Reaproveitamento das cinzas aí, esse daí é um dos projetos que a gente tem. A gente pega o nosso resíduo, né, e transformou aí. Tem até clientes da gente aqui na ECIP que pegou o nosso produto, o nosso resíduo e transformou num produto, né? Agora ele serve para construção aí, fabricação de tijolos e parte da indústria cimenteira e construção de asfaltos. Eu vou pular aqui para não tomar muito tempo, tem muita gente querendo falar. Vou falar só mais do ODS 5, Igualdade de Gênero. A EDP hoje ela está aí num movimento muito forte e criou um comitê de diversidade. Já faz 2 anos que a gente está trabalhando nesse comitê de diversidade, na verdade 3 anos. A gente já fez 2 semanas da diversidade e esse trabalho está sendo conduzido pelo Mais Diversidade. Eu não sei se vocês conhecem, meninas. Pela Mais Diversidade é a consultoria São aqui no Paulo, Caju. né? Isso. Conheço, sim. E assim, eles tinham muita expertise aí com grandes empresas que já eram pioneiras aí na questão da diversidade. E a gente criou 6 grupos de afinidade. Então, nesse comitê de diversidade, a gente cuida, a gente trata de raças, um grupo temático de raças, um grupo de equidade de gênero, um grupo de PCDs, um grupo de culturas e espiritualidade, um grupo de gerações e um grupo de... Tá faltando um. Raças, PCD... Ai. Esqueci. Tá faltando uma aqui. Se eu lembrar, eu falo até o final da apresentação. Mas o bacana é que a gente tem trabalhado bastante. Uma das metas aí era aumentar de cara para esse ano. A gente vai conseguir concluir aí, atingir, que é aumentar para 30% o número de contratação de mulheres, né, nas unidades da EDP no Brasil, porque a gente tinha 22%, a gente está crescendo com esse número. E várias outras ações aí que... LGBTI+, é esse outro grupo, desculpa. Então, assim, tem várias frentes aí dentro da empresa, é um trabalho muito bacana, a gente tem condição de contribuir aí, quando vocês forem tratar da temática de diversidade, me coloco à disposição para a gente compartilhar um pouco do que a EDP tem feito nesse sentido. É isso aí. Tem mais coisas aí, mas em outro momento a gente apresenta melhor. Então, Obrigada. Tá bom. Obrigada, Daniele. E a Isa compartilhou ali no chat com vocês uma publicação que foi um trabalho que o SESI realizou aqui no Paraná também, que são as rotas da longevidade e da diversidade. Então, para vocês ali acessarem no chat também, que para quem trabalha com esse tema é bem bacana. Legal. Pessoal, pode falar isso. Tá. Eu coloquei aqui como, enfim, um material para vocês acessarem, tem o portal da longevidade, e esse documento das rotas trata da diversidade nesses pilares, Dani, que você comentou, e a gente reuniu especialistas do Brasil inteiro, especialistas em diversidade. Então, é um documento bem bacana, norteador, para tendências futuras dentro dessa área de diversidade. Joia, Então, Isa, obrigada. Então, fica com uma dica para todo mundo e a gente também está à disposição, caso queiram falar mais a respeito, tá bom? Tá joia. Obrigadão. Obrigada. Eu acho que temos a Flávia, então, gente, daí a gente vai ouvir a Flávia, daí a gente continua e depois a gente tem um outro momento para abrir para vocês também. Bom dia a todos. Eu vou abrir aqui a câmera, tá? Eu não estou assim com a imagem 100% não, mas eu vou abrir porque eu queria mostrar aqui
a nossa máscara aqui do nosso sorriso GPTW. E saiu o resultado aí recentemente, a gente está assim, muito em ritmo de comemoração. Queria agradecer de antemão a todos por essa oportunidade, né, da oficina. A gente já teve aquele primeiro momento, né, Aline, lá na ECIP foi muito bom. E que bom que a gente pode ter esses momentos, né, de troca de experiência, de aprendizado, né, gente? É muito rico esse conteúdo. Vou falar um pouquinho rapidamente da Aeres, né, relacionada ao Pacto Global. A Aeres, ela é signatária do Pacto Global desde 2016. E a gente tem muito orgulho, né, por fazermos parte dessa agenda global. Nós fizemos aqui um movimento de mapeamento de todos os ODS, de tudo que a gente fazia já, como vocês bem mencionaram, né? A gente sempre, a Dani relatou, que a gente faz, sempre tem alguma coisa que a gente faz relacionada ao ODS, né? E o primeiro passo é esse mapeamento. E eu não digo que o mapeamento é o mais difícil, né? A gente fez esse mapeamento e agora a gente está no processo do SDG Compass. A gente está aí vivenciando o segundo passo, né, do Compass, e está sendo muito rico. A gente está envolvendo, assim, as áreas estratégicas, meio ambiente, saúde, enfim. E aí a gente formou esse grupo de trabalho e para justamente priorizar, né, os ODS que queremos realmente medir, né, ter os indicadores, né. É isso, gente. Eu queria falar um pouquinho dessa vivência, né? A gente já falou no fórum, na oportunidade do fórum, a gente falou bastante das nossas práticas aqui na Aeres. A gente fica muito feliz de ver as empresas aí com bastante práticas, né? Relacionada a todas essas frentes. É muito importante para o crescimento da nossa região, né? E do mundo como um todo, né? Então é isso, a Aeres ela tem esse comprometimento, né? A gente entende que, por sermos uma empresa que já nascemos organicamente ligada ao tema da sustentabilidade, né? A gente produz a pá, que é um produto de energia renovável, nossa responsabilidade e compromisso ainda se torna maior, né? De manter, de se comprometer com as causas, né? Socioambientais, de sustentabilidade. Então é isso, só para e somos muito gratos aí à ECIP, né, por promover esse momento. Ai, Flávia, que bom. Primeiro, parabéns, né? Parabéns por ter, né, por vocês estarem na lista do GPTW. E assim, gente, quando você falou que você já está no segundo passo do Compass, meu coração já disparou aqui, né? Porque, gente, é tão complexo. A gente vai entrar no Compass agora, né? Isa, se você puder compartilhar ali comigo, para mim. É tão complexo, é tão difícil essa decisão de vamos fazer o Compass, ou vamos utilizar uma outra ferramenta para ajudar na implementação. Porque o que acontece? Para você colocar o Compass, que é uma das ferramentas que a gente vai conversar um pouquinho, e que a gente conversou lá em janeiro com vocês, né, que a gente chegou a fazer assim de uma forma bem resumida, mas a gente chegou a fazer, né, os cinco passos, né? Você precisa envolver outros setores da sua empresa. E para isso é complexo, né? Vocês sabem disso, né? Você precisa puxar vários setores para conseguir executar esse projeto. Então, o Compass, né, o SDG Compass, ele foi uma metodologia desenvolvida pelo Pacto, pelo CBEDS e pelo GRI, né? O Pacto Global aqui no Brasil, ele trabalhou muito para adequar essa metodologia para a realidade brasileira, né? Ele tem cinco passos, são 5 passos bem importantes e são 5 passos bem complexos também, né? Você precisa internalizar os ODS, né? Que é a parte de entender os ODS. Você precisa definir as suas prioridades, os seus ODS prioritários. Você tem que estabelecer metas. Você tem que fazer a integração disso tudo. E você precisa fazer o relato e a comunicação também. Ele é uma ferramenta, o passo a passo, o guia do SDG Compass, ele está lá no site do Pacto Global.
Ele está disponível para quem não é signatário também, então vocês podem acessar lá e baixar esse guia. Nesse ano, o Pacto começou a fazer as capacitações online do SDG Compass, e ele também aberto para quem não é signatário, né? Só que ela foi uma capacitação paga, né? Um valor assim considerável, né? Acho que ficou, para quem não é signatário, ficou em torno de R$300, se eu não estou enganada. Né? E assim, ele é uma ferramenta que ajuda a inserir os ODS na estratégia de negócio. Ela é uma ferramenta didática? Ela é, mas ela é uma ferramenta que vai despender tempo, né? Vai despender energia de vocês, né? Com certeza a Flávia ali, essa equipe que está trabalhando ali na Aeres, ela está gastando algumas horas para ir em cada um dos passos. Você vai precisar convencer outras áreas a participar desse processo. Então, assim, ela é uma ferramenta de implementação que dá certo? Ela dá. Mas ela também é trabalhosa. Não vou dizer assim, não, é tranquilo, né? Só a minha área de responsabilidade social vai dar conta? Não vai. Então, precisa, assim, ser um trabalho coletivo, um trabalho de convencimento, um trabalho bem complexo para você conseguir realizar todos os passos, né? Os 5 passos do SDG Compass. E a gente tem também uma outra ferramenta, que essa é uma ferramenta nova, né? E que ela foi elaborada pelo Pacto com o Sistema B, né? Que é o SDG Action Manager. Ele é uma pesquisa, é uma autoavaliação das empresas para que elas possam verificar em que nível elas estão, e essa pesquisa também indica as oportunidades que a empresa tem. Ela é uma ferramenta gratuita, como o Compass também, né? Se você quiser, que eu falei ali, quer baixar o guia, quer estudar, a empresa pode fazer isso, né? Não precisa pagar para isso, né? Só se quiser fazer o curso, que daí ele tem o custo. Essa também é uma ferramenta disponível. Ela ainda está em inglês, né? Ela ainda está em inglês. Qual é o porém dela, né? É que são quase 400 perguntas para você preencher. Tem um diagnóstico completo, né? Tem um diagnóstico completo da empresa, mas ela tem essa questão que também vai precisar de um tempo, vai precisar chamar outras áreas para responder algumas perguntas, né? E são 2 ferramentas que elas são elas são diferentes, mas elas atendem ao propósito de quem quer começar a implementar os ODS. Então, o SDG também tem um link lá no site do Pacto, e eu queria pedir para a Beatriz, que já colocou ali no chat, porque eu sei que ela já fez, né, para que ela pudesse contar um pouquinho como é que foi a experiência dela com o SDG Action Manager. Oi, Aline. Gente, eu não me contive, porque o SDG, ele é incrível no sentido de imersão, tá? Assusta um pouco, dependendo do porte da empresa. A Aline colocou 400 perguntas, mas isso varia de acordo com o porte. É importante deixar isso registrado, porque, por exemplo, empresas como a minha, que eu sou uma consultoria, a gente pode fazer o SDG Manager, assim, empresa com 1, 2, 3 funcionários, até empresa com 5, 8 mil funcionários. Isso é muito bacana. Outra situação muito bacana dele é que realmente envolve todas as áreas da empresa. Eu tenho amigas consultoras que estão fazendo, a Aline e Isabela, até de outros estados, elas estão começando fazendo para entender. E o bacana, turma, perguntas de marcar. Algumas perguntas são dados que eles pedem.
né? Aí você responde se quiser, mas a maioria é de marcar. E logo em seguida, quando você marca a resposta, já sai o ODS pertinente à sua resposta. Isso é muito bacana, tá? Então, você consegue ter um overview dos ODS da sua empresa de um modo geral. O bacana também é que você consegue depois mapear os ODS que mais apareceram na sua pesquisa, né? Você consegue perceber quais ODS a empresa atinge e quais vocês precisam desenvolver. Então, eu recomendo, dá para fazer a linha em português, eles têm um sistema de tradução que não é muito eficiente, assim, dá para fazer, às vezes sai uma outra palavrinha em inglês. Tipo do Google ali, então, que você coloca para traduzir o site, Eles vincularam com o Google, aí na hora traduz, assim, eu sei que muitas das equipes não tem pessoas fluentes em inglês, né? Mas dá para fazer. A gente está falando aqui a título de experiência, de exercício, de visão. Então, eu de fato recomendo. É uma vinculação do Sistema B com o Pacto Global. Ele acaba sendo, em termos de imersão de ODS, muito além do Compass. Ele consegue evoluir o Compass nesse sentido. O Compass é bacana porque ele dá um guia, né? E o SDG agora ele faz o 360, né? O que a gente está falando. Nenhum setor da empresa vai ficar descoberto. Isso é bem bacana. Agora, gente, separa um bom tempo, viu, Aline e Isabela? Não são algumas horas, não, tá? É um vai e volta de pergunta. E outra coisa, você responde o item, dependendo da sua resposta, geram novas perguntas. Então, começa ali com 330 perguntas, 300 perguntas, pode terminar com 400, 450. Mas eu recomendo muito, é um grande exercício. Aquilo, assim, gente, assim, os ODS, eles são uma bússola, eles são um guia para as empresas, mas ele dá trabalho, né? Ele dá trabalho, não é algo que você vai conseguir fazer em uma semana, né? Vai ter que fazer um planejamento, vai ter que pensar em envolver em outras áreas, outras equipes, vai ter que fazer um convencimento da liderança, porque isso, como vai despender tempo de vocês, vai envolver outros setores, tem que convencer a liderança. E assim, gente, eu acho que quando você tem, por exemplo, né, quando você consegue fazer ser signatário do Pacto Global, convencer a sua empresa, né, o gestor da sua empresa, que isso é importante, e você começa a se apropriar dessas ferramentas de implementação, eu acho que as coisas começam a fluir mais nas empresas, né? Com certeza a Flávia deve ter sentido bem isso, né? Que para colocar o Compass para rodar, ela precisou realmente ter o envolvimento da liderança, precisou envolver os líderes, precisou fazer um convencimento disso, né? Tem algumas empresas que é mais fácil, que o líder já tem isso da questão da sustentabilidade, de se importar, de ver valor nessas questões, mas tem outros que precisam de um convencimento mesmo, vai precisar, assim, olha, a gente trabalhando com isso, a gente vai melhorar o nosso processo dessa forma, a gente melhorando o nosso processo, a gente vai ter redução de custos, a gente pode ter uma melhoria né, um aumento de orçamento, de lucro. Então, realmente, ele é um trabalho, ele é um trabalho que vai exigir capacitação, né, de quem vai estar conduzindo, né, por isso que esse trabalho da ECIP de promover essas capacitações é tão importante, de oportunizar isso para vocês, de vocês conhecerem e irem atrás e levarem isso para as empresas de vocês, porque há muito tempo, né, eu vejo que há muito tempo a sustentabilidade, ela já não é mais só aquele marketing que você fazia de conta e estava tudo certo, né? Agora você precisa ir muito além, e como o Ricardo, o parente, comentou lá no início, é por uma questão de sobrevivência mesmo, né? É questão de sobrevivência que você precisa levar em consideração
todos os fatores, né, as questões sociais, ambientais e econômicas, né, para a sobrevivência da empresa. Eu queria... Pode falar, Isa. Agora, claro, aqui a gente está trazendo algumas opções de ferramentas, né? E pode ser que alguma empresa esteja pensando, nossa, mas eu sou menor, vai ser um trabalho hercúleo, mas eu quero trabalhar com ODS. É possível? É possível? É possível, né? Então, por que eu comento isso? Porque no primeiro momento a gente passa as ferramentas e muitas empresas pensam, não, acho que talvez isso não seja para mim, ou é muito complexo, ou acho que... Não, calma, eu acho que é um passo de cada vez, né, Aline? E a gente, às vezes, pode descomplicar uma coisa que, no primeiro momento, pode parecer muito complexo, mas não é. Então, para tranquilizá-los também um pouco, porque, obviamente, que essas ferramentas são excelentes, ótimas, e dão norte mesmo, né? O Compass ali é um primeiro passo, né? Que a gente vai com calma esmiuçar isso no decorrer dos módulos, né? Mas, assim, de repente, acham que alguma ferramenta tem grande complexidade. Quando a Dani, a Aline até falou 400 perguntas, a Dani, um pouco mais, hein? Pode dar 450. Pensa, meu Deus, eu não vou ter tempo nunca para fazer isso, né? Até mobilizar, até engajar todo mundo, até responder, até envolver. Vai demandar vários meses, enfim, né? E pode ser, às vezes, um banho de água fria, para quem tá com muita vontade de começar já. E é possível? É possível também, né? Então, eu falo isso mais para tranquilizar e porque a gente já viu, já tem um pouco de experiência aqui no Paraná, muitas empresas comentam isso com a gente durante as oficinas, né? Mas é possível. E no próximo módulo a gente vai trazer alguns exemplos, alguns cases, do quanto, às vezes, uma ação tão simples tem todo um impacto no negócio e no social e no ambiental, tá? Só um comentário. E, gente, o primeiro passo sempre é aquela questão do conhecimento, né? Eu acho que foi a própria Dani que começou, né, na fala dela. Você precisa internalizar os ODS dentro da instituição. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? É você apresentar o que são os ODS, como que a sua empresa ela está lá engajada nesses objetivos, como que ela atua nesses objetivos. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? É você conseguir fazer essa informação chegar nos colaboradores, chegar nas pessoas. Esse é o pontapé inicial. Daí tem todos os outros, que daí são mais complexos e que vão demandar mais tempo, vão demandar um pouco mais de energia de vocês. Mas eu acredito que o primeiro passo é você internalizar mesmo, você conhecer os ODS, você levar isso para a empresa. Vai precisar de ajuda? Com certeza vai ter que envolver o marketing, vai ter que envolver a comunicação, vai ter que envolver o endomarketing, mas, gente, não vai ter como, mas vai ter que fazer esse movimento de internalizar os ODS dentro da empresa, para começar, né? Eu quero começar, eu tenho interesse, vai agregar valor, então esse é o primeiro passo. Eu queria convidar a Cris agora. Gente, eu vou vir com uma fala, eu acho que é para as outras pessoas que não trabalham ainda com ODS, né? Que a gente está falando aqui. Nós, da CSP, temos... Eu fiz até uma apresentação, mas eu acho que fica melhor falar, Aline, se você me permitir. Pode ser, claro, pode ficar à vontade. Tá todo mundo nessa conversa, nessa descontração, eu acho que fica mais estruturado para todo mundo, seguir na mesma linha. Nós, da CSP, começamos o projeto da empresa seguindo o licenciamento ambiental nosso e, obviamente, fazendo alguns complementos nessa visão de sustentabilidade, né? E sustentabilidade, para nós, né, no momento do início da implementação da empresa, ficou muito forte essa questão do
da integração entre um poder público, a sociedade civil e as empresas. Então, a partir dessa intenção de trabalhar essas 3 esferas de forma conjunta para se atingir um desenvolvimento sustentável, foi que foram feitas as bases dos programas de responsabilidade social da CSP. E aí eu foco muito, na verdade, na parte mais voltada para a comunidade, né? Óbvio que a CSP tem ações também de responsabilidade social voltadas para a questão de RH, voltado também, nós temos fortes ações também de meio ambiente, né, quando a gente olha em sustentabilidade, mas a nossa área ficou muito focada na comunidade. E a gente trabalhou, então, esse desenvolvimento sustentável, fortalecendo a sociedade civil, nos relacionando com o poder público e trazendo essa aproximação também com as empresas para a gente poder trabalhar nesse tema, sobre essa ótica. A partir daí, a CSP, então, recebeu seu financiamento para começar a construção da obra. Quando a gente recebe esse financiamento de bancos internacionais, ele veio com uma diretriz muito específica: seguir os princípios do Equador e seguir o OECD. Então, os bancos ocidentais pediram para que a gente se alinhasse aos princípios do Equador. E os bancos orientais, que também financiam a empresa, pediram que a gente seguisse o OECD. Para nós, então, o que pareceu mais adequado naquele momento? Seguirmos, sim, a nossa visão de sustentabilidade, sempre integrando o poder público, sociedade civil e empresas, mas orientando, então, para o atendimento dessas 3 diretrizes. O nosso licenciamento ambiental, por obrigações legais, que acho que também muitas empresas aqui tiveram que seguir, principalmente na sua fase de implantação. Os princípios do Equador e o OECD por força contratual de financiamento. Ou seja, se eu não tivesse aderente a esses princípios, nossa penalidade seria não receber o recurso para a implantação da empresa. Então, a gente começou a trabalhar forte alinhada a essas diretrizes. Qual é a nossa sorte, né? Digamos assim. Tanto os princípios do Equador quanto o OECD e também a visão colocada social para o nosso licenciamento ambiental são itens que são baseados também e ligados no ODS. Como o ODS foi uma agenda constituída por várias pessoas, elas têm sim um alinhamento, né? Ou seja, os bancos, quando construíram suas diretrizes de responsabilidade social, eles obviamente também se basearam nos ODS para poder construir esse tipo de agenda. Os princípios do Equador e o OECD, gente, só para deixar um pouco mais claro para vocês, são diretrizes que os bancos colocam para dizer assim, olha, eu vou emprestar o meu dinheiro para uma empresa idônea, para uma empresa ambientalmente segura e socialmente responsável. Então, quando eu olho isso, né, eu olho muito o ODS. O ODS traz questões não só de compromisso e respeito ao meio ambiente, como também de desenvolvimento social. Qual é hoje o nosso desafio CSP, né? Nós queremos sim entrar nessa agenda também social do ODS, né? Queremos unificar então a nossa fala. Não é porque a gente segue os princípios do Equador e o ODS que eu não posso então me adequar aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Só que isso, como vocês viram na fala das meninas, é uma visão muito integrada. Ele tem que surgir, sim, da parte mais estratégica da empresa, ser um direcionamento estratégico da empresa e ser infiltrado, né? Ou seja, entrar em todas as outras áreas, né? Principalmente na CSP, que tem essa divisão muito clara. Eu trabalho muito com a parte social, o Ricardo Parente tem essa visão mais institucional, né, junto com a Beatriz, que está conosco na CSP. Nós temos a visão ambiental, que está em outra gerência, inclusive a Raquel está aqui, que trabalha com a gente na parte ambiental. O que a gente tem um desafio agora é de, primeiro, na minha parte social, como é que eu vou decodificar, então, o que antes eu falava como princípio do Equador e ODS, como é que eu reverto isso para o OECD, como é que eu reverto isso para a ODS? Então, esse é o nosso desafio atual. Isso também está atrelado, até conversei com a Raquel, para a gente também fazer a mesma coisa com as questões ambientais, né?
Porque nós temos, sim, várias questões ambientais que se ligam a alguns ODS, né? Então, nós estamos, sim, nesse desafio. Eu acho que a gente tem um desafio que foi vencido, né? Hoje, para nós, se eu fosse pegar o principal, né, ODS, seria o ODS Gente, agora eu estou só... Eu não... desculpa. O do trabalho decente, crescimento econômico, né? Porque nós estamos, sim, e a redução das desigualdades, porque nós temos no planejamento estratégico da nossa área, o nosso principal indicador é a melhoria da renda local. Então, isso para a gente já está estabelecido como uma meta. Eu tenho isso já como uma meta e isso é medido anualmente, para saber se o que eu vou fazer realmente está sendo adequado, né, ao atingimento, à melhoria dessa renda local. Então, a gente está justamente nessa fase. Eu tenho, por exemplo, para vocês terem noção, como formas de melhorar, de contribuir com essa renda, a gente tem um programa chamado Território Empreendedor. Ele é em parceria com o Sebrae, então já tem um ODS também de parceria, onde a gente visa contribuir realmente com o desenvolvimento de fornecedores locais e com a implementação de negócios locais, né? Não necessariamente para entrar na cadeia produtiva da CSP, mas sim nas cadeias subsequentes que são geradas, né? Outro programa que a gente tem também, que é muito forte, é o que eu trago ao Conselho Comunitário, que ele trabalha muito a questão da redução das desigualdades. Então, assim, é fácil a gente falar aqui de alguns programas que a gente tem e de quais ODS ele pode se acoplar. Mas o que a gente precisa fazer é um trabalho ainda maior para que isso realmente seja vertical na empresa, né? Ou seja, de cima para baixo, mas também transversal nas suas ações. Então, não é um trabalho, assim, quem implementou já o ODS sabe que não é um trabalho simples, né? Temos várias ferramentas que contribuem com isso, sim, mas não é um trabalho simples porque é um trabalho de mudança de cultura. A gente tem que mudar a forma de falar, né? Então, mudar a forma de falar e de se posicionar. Então, eu acho que isso é o maior desafio da empresa. Só que a gente não pode fazer isso de peito aberto, né? Então, por isso também que esses cursos para a CSP, a minha equipe está aqui praticamente em peso, né? É muito importante para que a gente compreenda bem como isso funciona, como a gente pode implementar isso para levar para dentro da CSP dessa forma, né? Verticalmente, e depois deixá-la mais transversal. Eu acho que quanto mais você aprende, estuda sobre o tema, você consegue entender qual é a melhor estratégia de implementação na empresa, né? Porque por mais que existam ferramentas, você tem uma cultura já dentro da sua empresa, como você pode adequar isso? Então, assim, o que eu quero falar também aqui, deixar mais claro para todo mundo, é que eu estou no barco dos que estão remando para chegar no ODS. Eu não estou no barco daqueles que já têm o ODS implementado e querem realmente estruturar ainda mais esse seu caminho. Então, mas eu acho que nós que estamos aqui para aprender para implementar, eu acho que esses momentos são momentos muito ricos, realmente, são momentos que engrandecem muito a nossa capacidade de conhecimento e facilitam, obviamente, a implementação desse assunto dentro da empresa, né? Então, a minha fala traz mais nesse sentido. Não é um case, efetivamente, de aplicação de ODS, mas é um case, sim, de, estou aqui, eu sei que eu faço coisas ligadas ao ODS, mas eu quero que esteja realmente na minha fala e nas minhas metas e nos meus indicadores que, sim, eu estou atendendo ODS X, ODS Y, ODS Z, com tais metas, minha intenção de avanço é essa. Então, assim, estou aqui para aprender, para poder implementar isso na empresa. Ai, Cris, eu acho ótimo, te agradeço muito por essa fala, porque é bem isso também o que a Isa trouxe antes, né? A gente vem aqui, apresenta para vocês, e as pessoas às vezes saem com medo, né? Assim, meu Deus do céu, eu não tô nessa mesma linha, não tô nesse mesmo nível.
E a tua fala é muito importante, porque cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu gestor, né? Que ele é muito importante nesse sentido. Então, realmente, assim, cada empresa sabe da sua realidade, sabe da sua dor, sabe onde vai ser mais difícil, onde vai ser mais fácil. E a nossa atividade aqui, né, nesses três módulos, é trazer algumas informações para vocês, compartilhar informações para vocês, para que vocês possam levar isso, né, e analisar, olha, com tudo isso que eu vi, eu consigo agora fazer isso. Depois, num outro planejamento, eu posso até pensar em outra forma. Mas eu acho que essa fala é muito importante nesse sentido, para que vocês levem toda essa informação, tudo que a gente for falar aqui nesses 3 módulos, mas que vocês façam essa adequação para a realidade de vocês. Não tem um certo, não tem um errado, é conforme vocês conseguem, conforme a cultura de vocês permite, a cultura da empresa permite. A Beatriz levantou a mão, pode falar, Bia. Eu só queria pegar a deixa da fala da Cris, que ela falou de 2 coisas que eu acho que as pessoas podem ter anotado sobre princípios do Equador, enfim. A gente teremos uma live sobre responsabilidade social, que a gente vai falar de outras coisas também que não estão muito nos radares de vocês. Talvez esteja no radar de uma empresa ou de outra, dependendo do porte. Então, como a Cris trouxe elementos novos, eu fiquei ali com a deixa para lembrar que sim, a gente vai ter essa live da diversidade agora terça-feira, e no próximo mês, em novembro, a gente vai ter uma live sobre responsabilidade social, que a gente vai estar trazendo assuntos novos também, tá? Era isso. Obrigada, Bia. E, na verdade, assim, a gente está vendo que existem várias plataformas, né? A Cris trouxe aqui os princípios do Equador, e a Aline mostrou o pacto, enfim. Mas o bom é que todas estão sintonizadas em prol do mesmo objetivo, que é o desenvolvimento sustentável, né? Todas. Então, algumas com algumas especificidades, enfim, mas na essência, todas têm a mesma finalidade, né? Garantir a sobrevivência, né? A nossa sobrevivência. E quando eu falo garantir a sobrevivência, é nos 3 pilares mesmo do desenvolvimento sustentável, que todo mundo já sabe, né? Tem que ser economicamente viável, sim, tem que ser, que as pessoas esquecem disso um pouquinho, né? Tem que respeitar o ambiente, conservar o meio ambiente, e tem que ser bom socialmente, sim, né? Então, isso está dado. E, Cris, quando você menciona o teu exemplo ali, é isso mesmo. Nós que trabalhamos e percebemos a importância de se trabalhar dentro dos conceitos de sustentabilidade, é um trabalho de formiguinha, sim. Então, a Aline, quando traz que a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber a cultura organizacional e por onde que a gente entra e por onde que a gente ganha ouvidos e por onde que a gente pode começar dentro da organização, é isso mesmo, né? Então, não tem caminho mais difícil ou mais fácil ou mais simples ou mais complexo. Tem o caminho que você vai trilhar dentro da sua realidade, da sua organização. E está tudo bem. Então, aqui a nossa missão mesmo é trazer informações para vocês, mas no sentido disso, e essa troca de conhecimento é essencial, né? Então, e a maioria das empresas começa dessa maneira, Cris, que você mencionou, né? A gente fala comendo pelas bordas, mas é isso mesmo, né? O ideal é que isso seja visto de maneira transversal, mas muitas vezes não acontece num primeiro momento. Demanda mais tempo e mais um trabalho de convencimento, até todo mundo perceber que aquilo é bom para todo mundo ganha, né? Então, enfim, adorei o depoimento de vocês, é sempre bom, né, Aline, a gente escutar também o que vocês estão trazendo, né, das outras realidades também, e a gente está quase indo para a reta final do nosso módulo, que passou assim, né? Meu Deus, passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês? Como já foi mencionado, o primeiro passo, entender os ODS. E como que a gente faz isso, então? Tendo acesso a informações.
o que nos dá o gancho para o nosso próximo módulo, que a gente vai trazer mais uma ferramenta para vocês, que é o portal ODS, para a gente se apropriar, então, melhor desses objetivos e das metas e dos indicadores. Então, como que eu faço isso? Então, é o gancho para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 6, né, no mesmo horário, às 8h30 da manhã. E mas agora, antes da gente terminar, a gente queria ouvir um pouquinho eles, né, Aline? O que eles acharam desse encontro? Como que vocês saem hoje desse dia? A gente queria ouvir um pouco vocês, né? Foi essa experiência online, ela é diferente para todo mundo, né? Por mais que a gente esteja desde março fazendo, é bem diferente, né? Da gente estar no presencial, de a gente conseguir ver as pessoas. Então, a gente queria verificar com você se atendeu, né? Se todo mundo saiu daqui com as informações que a gente tinha pensado no início, né, que é a questão de entender essa agenda, do que é o pacto, quais são as ferramentas que existem para implementar, né? A gente deixa aqui, então, os nossos contatos, os nossos e-mails, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de compartilhar, né? Até o dia 6, né, ou para que a gente traga essa informação para o dia 6, fiquem à vontade. Olha, eu adorei. Eu não pude participar no primeiro, que foi uma loucura, né? E aquele primeiro curso foi assim, eu vi que um dos cursos da ESIP, que o pessoal foi até 1h da tarde, sei lá, e não acabava, e ninguém saía da sala e ninguém ia embora, né? Foi assim, sucesso total, o primeiro, né, Aline? E eu vi agora novamente aqui que o assunto é muito pertinente às empresas. Eu não tinha tido a possibilidade. Até a Dani apareceu agora, ó. Fiquei com vergonha de não aparecer. É melhor aparecer Tá versão linda. bruxa do que não aparecer. Vou colocar a minha máscara, que aí máscara e óculos a gente fica Vocês são muito exigentes, pessoal. Você é uma mulher exigente. Olha, foi tudo maravilhoso, foi perfeito. Adorei poder ter participado também, ter estado com vocês nesse momento. Eu aprendi muita coisa hoje de manhã. Eu acho que deve ter sido muito valioso para as empresas que estão num passo para poder avançar nesse sentido das ODS. Eu acho que a coisa assusta no primeiro momento, mas eu acho que é aquela história como quem quer aprender chinês. Começa a aprender e de repente vai se acostumando com a ideia e daqui a pouco está falando umas 4 palavras. Né? Eu acho que tem que enfrentar. Enfrentar é o caminho para o futuro, né? Parabéns. E Ricardo, eu só queria comentar uma coisa que, rapidinho, que na minha fala, é que muitos podem pensar assim, tá, mas você já trabalha com alguns com princípios de Equador, com a ECD, que também são diretrizes para a responsabilidade social. Por que também usar o ODS, né? O ODS realmente é uma linguagem de responsabilidade social a nível mundial, né? Quando a gente fala em princípios de Equador, ECD, está muito atrelado a quem recebe financiamento. Então, eu acho que quando a gente fala em responsabilidade social, a gente tem que falar numa língua que seja universal. E por isso também a decisão da gente estar aí buscando essa adesão ao ODS, porque eu acho que fica compreendido por todos, eu acho que é um fácil acesso, e também são 17 ODS, né? Acho que fica também bem claro a gente conseguir trabalhar com todos eles, ou com alguns deles, priorizar algum deles e fazer realmente que seja bem aderente. Então, também gostei muito, eu acho esses momentos são muito ricos, bem esclarecedores, eu acho também não só essa integração, essa troca, muito bom ver a fala da Flávia e também da Dani, dá também uma esperança para a gente, uma voz assim, olha, dá para trabalhar, tem empresa que faz de forma integrada, então eu acho que isso também mostra para a gente que é possível, que é fácil, que tem desafios e obstáculos, mas isso não quer dizer que por conta disso vai ser impossível, vai ser difícil, né? Então, agradecer aqui a Aline e a Isa, né, por conduzirem tão bem esse momento, e uma turma tão rica como essa, né, a gente só realmente tem que ficar bem satisfeito e bem feliz por ter essa oportunidade, que são poucos, né? Verdade. Palmas para ela, né? Para todo mundo. Parabéns. Agradecer aqui. Só ia reforçar. A Denise. Eu só ia reforçar, pessoal, porque eu sei que tem gente saindo da sala, que o próximo módulo é sobre indicadores e metas e indicadores. Então, é um módulo fundamental aqui no curso,
né, que as meninas vão trazer, que aí essa questão de entender na prática a aplicação real dos ODS. Então, a gente vai ter a fala aí da Aline e da Isabela sobre metas e indicadores. Então, convido a todo mundo, tá aqui na próxima sexta, tá bom? Dia 6, Bia, dia 6, na outra, aqui na outra, Gente, a gente queria agradecer também, né, Isa? Eu acho que foi um momento bem importante, a gente agradece muito o acolhimento de vocês, né? Porque, assim, um trabalho em grupo, se o grupo também não se entrega, ele não acontece, né, gente? Verdade. Vocês que sabem, né, que vocês que fazem mediação de grupo sabem disso. Então, a gente agradece muito essa disponibilidade de vocês, essa vontade de compartilhar. Então, a gente fica muito, muito feliz e muito grata pela oportunidade. Deixar um beijo grande para vocês e um bom final de semana também. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Gente, obrigada. Até mais.